Hoje nós vamos estudar o capítulo 17 do nosso livro Evolução em Dois Mundos, e ele trata sobre um assunto que nos diz muito respeito. É a mediunidade e o corpo espiritual. Bem, vocês lembram que desde o começo do livro, ele está comparando o que aconteceu com o povo pré-histórico, com o que aconteceu desde que a gente era pedra e foi evoluindo, evoluindo, e agora nós estamos estudando só o ser humano mesmo, desde a pré-história até agora. Nesse capítulo aqui que ele fala de mediunidade, é porque desde lá daquele tempo já haviam pessoas que tinham condições de fazer a comunicação, humanos encarnados e desencarnados. Então aqui ele vai explicar o que acontecia, e é óbvio que ainda acontece conosco, sobre a mediunidade, como ela é e como funciona. Ele explica de uma maneira muito simples que tudo é energia. Tudo. Até as coisas que você toca, que faz barulho, que é material, é energia. E que essa energia a gente consegue visualizar. Algumas pessoas visualizam mais fácil, outras pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade para visualizar, mas todo o corpo emite uma energia, uma luz, que é uma luz emitida ao redor do corpo que fica como uma aura. Aí aqui falando dos seres encarnados, que a aura é a luz que as células emitem na sua ação. Sabe que a gente é composto de milhares de milhões de células, e cada uma delas está trabalhando o tempo inteiro, e quando elas trabalham, elas emitem um facho de luz. Essa junção das luzes forma a nossa aura. A aura é um halo energético que todo mundo tem. Forças físico-químicas, que é tanto uma ação física quanto uma ação química que acontece dentro da gente, e mentais, que vão mudando a cor dessa energia. Ela é emitida de acordo com os nossos pensamentos. As cores que os médiuns veem são a aura energética. Então, às vezes você está lá concentradinho assistindo palestra de alguém, de repente você consegue divisar a aura de alguém, a aura de outra pessoa, consegue ver. De repente você olha para uma pessoa sem querer e diz, nossa, como ela está colorida? Ou vê o outro, meu Deus do céu. Às vezes a gente tem esses lampejos de clarividência, às vezes a gente enxerga essas auras. E alguns médiuns enxergam o tempo inteiro essa aura. Então ele sabe, fulano está bem, fulano não está bem, e assim ele vai indo pela cor que a pessoa está emitindo. E a aura, que não é só uma corzinha para enfeitar, ela é o que a gente realmente é. Ela é o nosso externo, sem a máscara. Porque tu pode estar dizendo para uma pessoa, sim, querida, e aqui dentro da pessoa, eu não aguento essa mulher. Então aqui dentro que está pensando de verdade. O que a boca está falando, que o corpo está exprimindo, às vezes não é real. Mas a aura é real. E a aura pode ir antes. Por exemplo, vou lá visitar a Dona Maria. No caminho eu já vou pensando, mas eu detesto ela, por que eu tenho que ir lá na casa dela? A minha aura vai ficando marrom, escura, vai manchando. E pensa que a aura fica comigo? Não, a aura vai lá nela. Ela lá lavando a loucinha dela, olhando a janela, a faceira, de repente recebe a minha aura lá, antes do meu corpo físico. E ela começa a pensar, ai meu Deus, que mal-estar, ui, tô ficando mal-humorada. Azedei. Aí eu chego lá e bato na porta dela. Oi, Dona Maria, bem disfarçada, porque eu já tinha pensado um monte de coisa pra ela. Oi, Dona Maria. Ela já recebeu toda aquela energia. Ela diz, oi. Nossa, parece que não tá feliz de me ver. Tô. De verdade, ela já recebeu antes. É isso que acontece quando a gente vai em algum lugar e a pessoa nos trata mal. Ela recebeu antes da nossa aula. É isso que acontece quando você atende um telefone e você fica irritado. A aura já veio antes, você já recebeu aquilo antes. Assim como, às vezes, tu chega, tu tá fazendo uma coisa, não tá pensando em nada, de repente sente um cheirinho bom. Ai, que bom, fica feliz. Uma pessoa liga, estava pensando em você, ouviu uma palestra, pensei em ti, escrevi uma frase para você, você recebe. Antes da pessoa fisicamente entrar em contato com você, você já recebeu. E através dessa aura, essa energia que nos envolve. Qual é o objetivo de a gente limpar a aura? Não é para ficar com uma cor bonita, não é uma faxina. O objetivo é limpar os pensamentos, manter a mente limpa. Por quê? Porque nós somos 100% do tempo observados. Por quem? Por toda a espiritualidade. Quem tem um pingo assim de consciência, espiritualidade superior ou inferior, consegue enxergar a nossa aura. Aí a gente diz, eu não sei porquê, estou sempre envolvida com espíritos tristes. Cada vez que eu faço atendimento fraterno é tristeza que eu tenho que tirar. Você pensa tanto em tristeza, você reúne toda aquela energia de tristeza e bota um outdoor aqui em cima da cabeça. Tristeza.
Todos aqueles que estão passando desencarnados por ali, olha, tristeza, é com você mesmo que eu vou ficar. Então sempre você vai tendo companhia daqueles que são afins com a energia que você está emitindo. Então, nós somos vistos e examinados, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins. Aqueles que se afinizam a nós o tempo inteiro. Então, como a Dona Maria estava falando, eu sou uma pessoa muito otimista. Ela vai atrair as pessoas que são pessimistas, eles até podem chegar ali. Quando chegar ali, ela diz, eu sou otimista. Aí eles já se sentem convidados a se retirar. Não fica. Agora, se ela fosse uma pessoa pessimista e começasse a pensar como a minha vida é triste, como eu sofri, minha encarnação foi de pesar, vida mais difícil a minha, se eu fosse como a fulana, e aí já ia atraindo todos aqueles amigos. É assim que a gente faz. E a gente sabe muito bem falar para quem tem os vícios, o vício da droga, o vício do álcool. A gente diz, mas você atrai esses amigos. E a gente esquece dos nossos vícios mentais, da fofoca, do falar mal dos outros, do pensar errado, do fazer pré-julgamentos, do acusar as pessoas. Tudo isso é vício. Tudo isso fica exposto aqui no nosso outdoor, da nossa aura. Então, o que ele diz aqui, nós somos vistos, examinados e sentidos o tempo inteiro. Examinados por quem? Tu já pensou? Quando a gente quer fazer alguma coisa para alguém, você quer dar um presente para alguém, você não vai lá na loja e compra o que te vem à cabeça. Você não vai na loja e compra o que você gosta. Você examina a pessoa, você vê se ela gosta de amarelo, você vê se ela gosta de usar tal coisa, tal perfume, se ela gosta de um cheiro, de uma cor. Você examina a pessoa. A mesma coisa fazem os nossos obsessores. Antes de eles promoverem um ataque a nós, antes de eles entrarem na nossa vida, eles fazem uma análise, eles ficam examinando pensamentos, atos e palavras. Porque atos e palavras, a gente esconde muita coisa, mas o pensamento, a aura, ninguém esconde, ela está lá. E lembre-se, quando a gente desencarnar e perder esse corpinho lindo aqui, vai ficar só a aura. Aí quero ver como é que você vai fazer. Porque tudo o que você pensar, todo mundo vai ouvir. Já pensou se fosse agora? Meu Deus, a gente ia ficar roxo de vergonha, a gente ia querer impedir o pensamento de pensar, de tanta coisa ruim que a gente pensa dos outros. E é assim mesmo. Na casa a gente está lendo um livro e o rapaz diz assim, mas eu estou com vergonha de vocês. Ele começou a fazer amizade com espíritos mais elevados lá de uma universidade e ele era o novato. E daí todo mundo começou a rir dele na hora que ele teve um pensamento que não era muito correto. Ele teve um pensamento e todo mundo riu. Ele disse, será que eles ouviram o que eu pensei? Aí o outro respondeu, olha, nós estamos ouvindo o que você está pensando. Ele, meu Deus, eu quero sair daqui. Porque de verdade é comum, o pensamento é comum para eles. Todo mundo ouve, todo mundo está na mesma sintonia. Então prestem atenção, vamos treinando desde já a manter os pensamentos mais limpos, depende só de nós. Cada um atrai o seu semelhante. Generosos atraem generosos. E você? O que está atraindo? O que será que está te rodeando aí? Começa a mudar de pensamento. Bem, agora vamos falar de mediunidade mesmo. A aura é a nossa primeira mediunidade, a nossa primeira forma de comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados. A intuição é a segunda comunicação mental e independe da distância. Pensou, ligou-se. Assim é quando você vai dirigindo e fica com raiva de alguém, dá aquela buzinada, ficou estressadíssimo. Você emitiu toda aquela energia, a pessoa não ouviu com o ouvido da terra, porque ela estava no outro carro, ela já passou, ela estava a pé, ou ela estava de bicicleta, passou. Mas você ligou-se a ela com um fio bem preto e fica ligadinho ali. Enquanto você estiver pensando mal, enquanto ela estiver pensando mal de você, vocês ficam ligados. Consomem as energias. Aí não adianta tomar um barril de vitamina para aumentar a imunidade se fica se ligando assim as pessoas brigando. Essa aqui é uma forma de ligação entre encarnados. Pode haver entre desencarnados. Você lembra de um fato e acusa a pessoa. Você lembra de uma coisa e fica com raiva, você se liga. Assim como a ligação é instantânea para o lado do bem também. Pensou no bem, limpou o pensamento, pensou bem de alguma pessoa, se ligou para ela por outro cordão fluídico. Mais claro, mais agradável, aqueles que te revigoram. Então, primeira forma de mediunidade, a aura. Segunda, a intuição. E o que é a intuição? O pensamento de outra pessoa consegue atingir o teu cérebro, que é uma máquina.
E esse cérebro consegue ter um raciocínio. Tu diz, é mesmo? De onde é que veio esse pensamento? É mesmo? Ah, minha intuição não falha. É o pensamento de alguém que está atingindo você. A intuição do lado do bem é uma ferramenta maravilhosa para a gente fazer o bem, para a gente realizar o bem na nossa vida. A intuição é maravilhosa. O sono também além de ser um reparador para as células físicas, é a terceira forma de comunicação, é uma terceira mediunidade. Porque quando você dorme, o cérebro dá uma reduzida na sua função, tudo fica mais reduzido para as células descansarem, a mente não acompanha esse processo. A mente que precisa do cérebro para fazer as ações quando a gente está acordado, não precisa do cérebro quando ele está dormindo. A mente funciona sozinha, porque a mente é do espírito, a mente não é do corpo que ficou ali dormindo. Na hora que você se desliga, você está montado de novo no teu corpo espiritual e a tua mente está funcionando. Por isso que as pessoas perguntam, mas como que quando eu durmo eu tenho tantas imagens? Com que olho eu estou olhando se o meu olho está ali fechado? Está olhando com o olho da mente, o olho do espírito. Você vai ter imagem sim. E depois, quando você acopla de novo no teu corpinho, se der certo a comunicação ali com o teu cérebro, você vai trazer imagens para cá. Às vezes ela vem assim, espedaçada, às vezes você não entende. Às vezes vem fantasiosa, mas a informação está ali, a informação é da tua mente. Então, o sono também é uma forma de comunicação. A mente que é do espírito não desliga e nem precisa descansar. Ela pode criar sonhos onde se compraz, fica feliz, cria sonhos. Como também pode padecer dos remorsos, buscando lembranças ruins, daí tu acorda podre, triste, porque a tua mente continua funcionando. O que você estava fazendo antes de dormir? O que você fez na hora que estava desligando ali do sono? Aqueles últimos pensamentos, as últimas coisas que a gente faz antes do corpinho adormecer, é que vão conduzir a tua mente para onde ela vai. Você pode se escapar do corpo ali e ir para a gandaia, pode se escapar do corpo e ir lá brigar com alguém, pode ir lá tomar satisfações, pode estudar, pode desempenhar um papel importante para ajudar os outros, ou pode fazer nada, ficar na ociosidade. É a gente que escolhe. E tem gente que gosta muito de sofrer, às vezes é o nosso caso, de ficar se remorciando, fui eu que fiz, vai lá onde fez algo errado e fica lá se penitenciando, se remorciando. Acorda um bagaço cheio de dor nos joelhos, nas pernas, na cabeça, tudo dói. Quando volta para o corpo, está morto. Tanto remorso. Não há nada pior para um ser humano encarnado do que o remorso. Não há. Era melhor que dissesse assim, ó, fiz, não sabia o que eu estava fazendo. O que eu faço agora para melhorar? Deu. Corta ligações com remorso. Porque o remorso nos atrasa. E o pior, não adianta nada. Por quê? O remorso foi feito, ele foi criado para a pessoa se arrepender, sabe? Um tempinho só, estava indo por um caminho, aquela parada, para se arrepender, reerguer e ir para o outro caminho. Ele não foi feito para a pessoa viver aqui. E é isso que a gente faz, fica ali ó, remorcendo. O pior, não adianta nada, cansa mais as articulações e não progrediu, não foi para o outro caminho, só ficou ali patinando. E isso é o que faz a maior parte dos umbrais. A maior parte deles está cheio de remorciados. Vamos aprender agora, fez errado, abortou, traiu, sei lá o que aconteceu nessa existência, nas outras. Porque às vezes a gente pensa, eu só posso ter feito isso na outra existência. Começa a sentir remorso pelo que fez nas outras. Olha que coisa louca. Se a gente já ganhou o esquecimento, é que não é para lembrar. Para que você fica insistindo nisso? Vai a partir de agora, a partir de já. O que eu posso fazer agora para melhorar? Corta relações com o remorso. Enfim, vai descansar. Quando dormir, dá um beijo no teu corpo, um beijo, um abraço e diz, querido, dorme. Porque a minha mente vai fazer outra coisa boa para mim. Tantas aulas, a gente viu nesses livros do André Luiz, tudo, aulas para encarnados que estão desdobrados. Por que tu não vai frequentar uma aula dessa? Uma aula para aprender a perdoar, uma aula para aprender a ter autocontrole, uma aula para aprender a deixar de ser ansioso, uma aula para relaxar. Tanta gente vai. Vamos também, é só se dispor. Agora, chega 10 horas da noite, já brigou com todo mundo em casa, agora vai todo mundo dormir porque eu estou rosado. Ninguém lavou essa louça, olha o astral que já fica. Ninguém lavou louça só comigo, tem que tirar essa mesa. Vai todo mundo dormir que eu quero
for, nem na água não relaxou. Na hora que vai para a cama, mas você já está dormindo ali, não podia ter me esperado, não podia ter me ajudado, fechou a casa lá atrás, você já está possesso. Aí você não consegue dormir. Aí vai lá, liga a televisão, assistiu mais um capítulo da novela, só traição, só desgraça, só coisa ruim, enche a cabeça de coisa ruim. Aí não, tem que dormir, são 11h30, eu vou para a cama. Chega lá, força para dormir. Não é assim. Que espécie de sono você vai ter se você faz essa loucura na hora de dormir? Pelo amor de Deus, então deixa a louça lá, deixa todo mundo ir dormir na hora que quiser. Pega uma página e vai se equilibrar. Eu sinto muito mais desequilibrada que você. Aí diz, eu não consigo dormir, porque minha casa é uma bagunça, porque eu fico ouvindo meu vizinho. Que daí dá tempo assim, né? Os vizinhos fazem barulho, enfim. Eu acho que muita gente se encontrou nessas paragens. Porque, olha, na hora que estiver dando esse estado de possessão, se lembre, é desse momento ali antes do sono que vai depender a tua noite. Chama teu anjo de guarda, pega uma pagininha, pode ser de um livro pequenininho daquele ali para ler. Se equilibra, aí vai tomar banho, no banho reza, joga fora os miasmas, as energias, pensa em qual aura você está, se é roxa, amarela, verde. Pegue uma cor para você mais clara, pense em se equilibrar, depois vai para a cama, sabe? A gente tem mania de querer conduzir a vida dos outros e a gente se mata. Conduz a sua vida, os outros vão por acréscimo. Ok. Terceira forma, então, de mediunidade, o sono. Nos dois casos ali, ó, de a pessoa ficar no bem ou ficar no mal na hora de dormir, a mente é suscetível à influenciação dos desencarnados. Pode ser o teu anjo de guarda ali te ajudando. Olha, eu vou te ajudar nisso. Você pediu para não ser tão ansiosa, eu vou te ajudar nisso. Nós vamos fazer exercícios a partir de amanhã que você vai praticar a harmonia. E aí começa, desde de noite até de manhã, desde de manhã até de noite. Mas pode ser também que você seja visitado pelo teu obsessor, porque quando você solta do corpinho ali é muito mais legal para ele, muito mais fácil de emergir sobre você. E aí, ó, é tete a tete. E muitas vezes, quando você está no corpinho, você está assim, ó, nessa condição de coitadinho, o obsessor me mata. Quando você sai do corpo, aí dá para ver quem você é de verdade. Aí você é igual para igual com ele. Senão ele não estava ali cobrando uma conta. Aí sim a gente vê quem a gente é, que pensamentos que a gente tem e o que a gente faz. Então, a influência pode acontecer dos dois lados. Olhe bem, doando ou sugando energia, esses desencarnados podem estar de você. E no caso de ele estar te sugando energia, como é que você vai entrar no corpo de novo e acordar no outro dia de manhã? Se ele pegou a tua energia de noite, quebrado, aí acorda de manhã, parece que ele trabalhou 3 dias, parece que descarregou um caminhão de soja. Então, assim, porque está cansado, o corpo está moído, porque a energia foi roubada. Bem, estímulos elevados ou degradantes que a gente se faz merecedor. Não adianta dizer eu sou coitadinho porque eu sou obsedado. É obsedado porque você deixa. Sinto muito, mas essa é a realidade. Porque se tudo depende do pensamento, bastava um pensamento seu para ele não achar mais você tão agradável assim. Bem, quanto mais fino, quanto mais sutil é um elo de ligação entre um corpo encarnado e um corpo espiritual, que é o nosso, né? A gente tem vários corpos, então, vamos dizer, esse corpo encarnado tem um perispírito, tem um corpo espiritual, tanto é que a gente sai, deixa o encarnado dormindo e sai. Quanto mais fininho é esse laço, quanto mais facinho de ir e voltar, mais característica mediúnica a pessoa tem, mais potencial mediúnica a pessoa tem. Essa é a quarta mediunidade. É aquela comunicação entre os dois planos, o físico e o espiritual. Logo já começam a usar aquele povo antigo que a gente está estudando, aquele lá das cavernas. Quando eles começaram a descobrir que eles eram capazes de comunicar com o espiritual, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Magia. Não tenha dúvidas que foram para a magia negra, porque a gente ainda tinha uma índole muito ruim quando a gente era da pré-história. Então, mas também para melhorar a vida humana serve essa comunicação. E eles tiveram naquela época lá um progresso muito grande na agricultura. Porque de repente, vocês lembram da pré-história? De repente eles não faziam nada, comiam o que achavam, matavam animais. De repente começaram a plantar. Quem que deu a ideia para eles plantarem? Foi espiritualmente, um desdobramento de sono.
por intuição, ou mesmo comunicação entre encarnado e desencarnado. Surgiram várias coisas, inventaram várias coisas. Teve uma época ali que eles receberam uma ajuda tão grande. Foi quando os exilados de Capela foram enxergados aqui no planeta. Que eles estavam indo ali no ritmozinho deles, bem lento, bem lento. De repente, quando eles adquiriram uma consciência tal que já dava para receber os outros sem matá-los, foi a transição planetária de Capela. Foi a época que Capela fez aquela limpeza e convidou a se retirar todas as pessoas que não se enquadravam mais lá no planeta. As pessoas que eram ruins, de índole má, mas que tinham muito conhecimento. Esses vieram aqui para o nosso planeta e ajudaram aqueles tão tosquinhos que estavam indo ali bem devagarinho a andar um pouco mais rápido. Quando eles vieram, a evolução surgiu. Muita coisa foi inventada naquela época. Quando os outros vieram, começaram também as comunicações mediúnicas. Olha, mediunidade não tem nada a ver com princípios morais do ser. Mediunidade é uma ferramenta, é uma habilidade, é uma condição que torna a pessoa favorável ou desfavorável a comunicar com outro plano. Não quer dizer, eu sou médium, eu sou bom. Você pode ser médium e pode ser muito ruim. É só uma capacidade. Você vai fazer ou deixar de fazer se quiser. O teu organismo tem essa capacidade. Ela é uma força que exige disciplina se o objetivo é auxiliar. Os médiums sabem a dificuldade que é não dar passividade para quem não é tão do bem assim. A dificuldade que é não ouvir tanto os estímulos assim para pensar mal dos outros, para evitar esse contato com essa energia. Então, quanto mais médium a pessoa é, mais afiada essa ferramenta, mais ela pode ferir ou mais ela pode ajudar. É igual o dom da visão. Aquele que Jesus falava, mais vale você ser cego aqui do que os teus olhos te levarem à perdição. Também é uma ferramenta, a visão. Ela pode te ajudar ou te atrapalhar muito. Olha, vamos nos iluminar para servir o bem. Vamos progredir na moral para que a nossa ferramenta seja mais útil. É para isso que serve a humanidade. É para isso que serve a mediunidade na humanidade. E é para isso que nós vamos trabalhar, para sermos úteis com essa ferramenta. Bem, esse foi o capítulo 17. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 18 do livro, que na minha opinião, depois que eu li, eu achei que era o mais importante de todos. O capítulo 18 do livro Evolução dos Mundos fala sobre sexo e evolução espiritual, corpo espiritual. Por que ele é mais importante? Porque é um dado estatístico. 80% da nossa queda moral nesse planeta está relacionada com o sexo. 80% dos erros que a gente faz e leva existências para arrumar estão relacionados com o sexo. Não somente com o ato sexual, com o sexo, por exemplo, o ciúme, a posse, os atos que a gente comete por se achar dono das outras pessoas, o que você faz por querer alguém, desejar alguém, como você destrói a vida de alguém, como você leva inúmeras existências para arrumar alguma coisa que lá no começo estava relacionado ao sexo. E no livro de André Luiz, quando ele vai ver o projeto das encarnações, quando os corpos estavam sendo formados, que o orientador dele diz, olha André, é tão importante esse assunto que a maioria de nós volta lá do plano terreno com mais dívida do que foi. É triste essa estatística, é triste. E eu acho também que a gente demora muito para aprender, porque a gente não sabe amar, a gente não sabe ainda, a gente está aprendendo. Mas vamos ao capítulo. Por milênios, voltando lá à evolução dos seres, por milênios nós éramos hermafroditas. Sabe o que é hermafrodita? Tanto faz se homem ou mulher tem os dois órgãos no mesmo corpo. Muitos seres são assim. Então, plantas, animais que têm os dois sexos. Tendo os dois sexos, eles podem se reproduzir, tanto faz. O macho com a fêmea, ou a fêmea com o macho, porque hora ele é macho, hora ele é fêmea, e isso era assim na evolução dos seres. Até que começou em alguns elementos, em alguns animais, começaram a se diferenciar. Bem, por mais tempo você vai ser homem, por mais tempo você vai ser mulher. Daqui a pouco você vai ser só homem, você vai ser só mulher. E aí começou essa evolução de ser homem ou mulher. Mas o nosso espírito não tem sexo. Tanto faz
morar num corpo de mulher ou morar num corpo de homem. Tanto é que quando a pessoa está bem espiritualizada, quando a pessoa está mais elevada, ela perde as características masculinas ou femininas. Ela tem as duas. E isso, por enquanto, para nós, que nós somos muito grosseiros, a gente ridiculariza as pessoas que têm as duas. Ou quando ela está trocando de sexo, ou quando são as primeiras encarnações do sexo oposto, que a pessoa fica completamente perdida, a gente fala palavrões, a gente faz xingamentos, faz chacota da pessoa. Que erro, meus amigos, que erro! Porque quando você fizer a tua troca, tudo aquilo que você fez para alguém vai voltar para você. Não faça. Bem, voltando para a aula, o espírito não tem sexo. Quando que começou a trocar? No sapo. O sapo ele é o hermafrodita, ele tem os dois órgãos, ele tem testículo e tem ovário. Quando o testículo cresce mais, ele é um sapo masculino. Quando o ovário cresce mais, ele é feminino. Aí, a diferenciação começou, eles começaram a perceber, até os geneticistas, são os cientistas que estudam a genética, que estudam não só os órgãos sexuais, como que se reproduz, como que se faz mais seres. Bem, eles viram que em 10% das galinhas, as galinhas de qualquer espécie de galinha, 10% delas, elas ficavam macho em alguma época, sem ter um estímulo assim, não comeu uma ração diferente, não tomou hormônio, não pegou sol demais, não teve radiação, não fez química, não fez nada. De repente, 10% das galinhas têm essa característica de se transformar em galo. E começam a cacarejar de manhã, e começam a ciscar diferente, e começam a ser um galo. Aí eles começaram a estudar que às vezes não depende do órgão genital para escolher se é macho ou fêmea. Às vezes o próprio corpo, quando muda, troca os hormônios, ele mesmo produz isso. E aí a ciência tem um bloqueio muito grande, porque como a ciência não admite a espiritualização, a presença de Deus e que Deus faz as coisas, às vezes eles têm um bloqueio. De verdade, nós espíritas temos mais facilidade para entender isso, que um corpo vai assumir uma forma feminina ou uma forma masculina de acordo com o espírito. O espírito que não tem sexo, mas tem muitas existências como homem ou muitas existências como mulher, tem aquela característica, aquele jeito. Assim é o ser humano também. Apenas os caracteres morfológicos dos implementos sexuais, então assim, o formato, o testículo ou ovário, porque são esses os órgãos que fazem a reprodução, são eles que têm as sementinhas para fazer um novo ser. Não é só isso que garante se ele é homem ou mulher, porque o cosmo orgânico é suscetível a reagir segundo as disposições psíquicas da personalidade. Então a gente nota quando um ser trocou, vamos dizer assim, a segunda existência como mulher, mas ainda é bem masculinizada. Você percebe as características. A pessoa anda mais afastada, você já nota caracteres masculinos na pessoa só pelo jeito de ela parar, o jeito de ela pensar nas coisas, o jeito prático de ela agir. Por que não? Vamos lá, vamos fazer. Ou ao contrário, um homem com corpo de homem, todo de homem, mas tem aquele ditado, será que a gente faz? Será que não vai magoar fulano? Por que a gente não faz de outro jeito? Você já nota, no início da conversa, é um serzinho no corpo trocado. Está muito no início da troca. E por que essa troca é necessária? Por que a pessoa precisa trocar de corpo? Que experiência dolorosa, mas que experiência enriquecedora. Justamente porque aqueles espíritos que são mais determinados, que são mais pedras, sabe, coração mais duro, que são práticos, que são determinados, que são construtores, são homens. E aqueles espíritos que pensam mais na humanização, que são mais sentimentais, que ficam mais em dúvida por não quererem ferir os outros, por terem esse apego, essa vontade de fazer família, essa vontade de cuidar, são mulheres. E aí, quando encarna, ganha um corpo que vai facilitar isso. Se ele gosta de cuidar, gosta de família, ganha um corpo feminino para poder gerar. Se um homem todo daquele jeito for gerar, ele é capaz de perder a criança. Ele é capaz de perder uma encarnação por ele não ter muito jeito. Então é assim, uma mulher em espírito ganham corpos de homens e de mulheres. Mas vai que a pessoa, estando no sexo certo, comete muitos erros. Era um traidor consumaz. Tinha várias mulheres, estragou várias famílias, desejava a mulher do próximo, pegava
a mulher alheia, prometia coisas, destruía famílias. Vamos ver, ele errou muito. Estuprava, vamos mostrar. Normalmente está relacionado ao sexo, os nossos erros graves. Fez tudo de errado como homem. Não é como punição que ele vai vir como mulher na próxima. É como aprendizado. Agora, meu amigo, você vai trocar esse corpinho e você vai ter uma família para ver como é que você se sai. Para agora receber como filhos aqueles que você estragou lá as famílias. Aí vem um homem, um corpo de mulher. Muitas vezes não é capaz de gerar. Muitas vezes não tem condição física. Muitas vezes tem. Muitas vezes recebe a dádiva. Tudo depende do grau do erro. Para aprender como é que se faz num corpo de mulher a amar mais, a ser mais sensível, a conduzir melhor as situações. O contrário também é verdadeiro. A mulher que era sedutora, que usava todas as suas armas, sabia muito ser mulher e ela acabava estragando famílias, normalmente relacionadas ao sexo. Ela seduzia os homens, os tirava de casa, tirava o dinheiro deles e entrava outro, vamos dizer. Por tanto errar, ela acaba passando pela experiência da troca de sexo. Vem uma mulher num corpo de homem, não sabe nem o que fazer com ele. E como as mulheres são terríveis, porque nós adoramos a vaidade, a aparência e tudo mais, começa a transformar esse corpo até ele ficar feminino. Todo mundo conhece casos assim. E observem, as existências são terríveis. Ambos os casos passam a vida ou para esconder o que realmente sentem, ou tentando mudar. Pessoas que não se aceitam. Então, em vez de fazer piadinha, em vez de falar mal dessas pessoas, pense, você também vai passar por isso. Nossa, você está bem confortável aqui, eu estou muito feliz com a minha situação, que você vai continuar nela. Ajude essas criaturas, porque não é nada fácil isso aqui. Assim como a gente viu a outra vez a gestação de inimigos, como é difícil para uma mãe que renega o filho por estar trazendo um inimigo, como é difícil para ela. E a gente aponta o dedo e diz, não gosta do filho, abandonou nojo, como lixeiro, não quis tratar. Assim como uma pessoa que trocou de corpo, que todo mundo fala bichinha, semidonha, viadinho, eu falo da mulher, ela é um macho num corpo de fêmea. Como a gente é cruel, a gente é pior do que aqueles da pré-história, a gente faz pior. Tanto tempo que a gente não aprendeu. Então pare de uma vez por todas e saiba que essa é uma experiência difícil para se passar. Bem, você sabe que os nossos hormônios são os estrógenos e os andrógenos. Estrógenos são os vários hormônios de mulher e os andrógenos são os androgênicos, são os vários hormônios de homem. Nós todos temos os dois. Uns em maior número e outros em menor número. Eles não podem estar em número igual, senão a gente enlouquece. Nós, mulheres, temos mais os estrogênios e os homens têm mais os androgênios. Às vezes, quando isso está complicado, existe remédio para tomar para equilibrar, para a pessoa ter mais ou menos o certo. Bem, nenhum monopoliza a situação. Eles estão sempre em controle. Conforme as características acentuadamente passivas ou claramente ativas, se decide se é homem ou mulher. Até aqui tudo bem? Todo mundo entendeu? Tá. Bem, a troca serve para resgate e para sentenças regeneradoras. O sexo é, portanto, mental. O sexo da criatura, homem ou mulher, é mente. Tá. Aí, agora vamos aos erros e acertos do sexo. Quando a criatura usa sua virtude, a gente pode fazer um gráfico assim. Ou quando ela usa a inteligência. As duas coisas são ótimas, a virtude e a inteligência. Relacionado ao sexo, quanto mais virtude uma pessoa tem, assim, quanto mais virtude uma pessoa tem, ou quanto mais inteligência uma pessoa tem. Quanto mais virtude, mais o amor se ilumina. O prazer que a criatura tem é no bem. O prazer que ela tem de viver está sublimado. Então ela não precisa muito do ato sexual.
ela sublima esse amor por fazer o bem, quanto mais virtude ela tenha. É claro que a gente não está nesse patamar aqui ainda. Algumas pessoas só alcançaram. E não adianta a igreja dessa ou daquela religião dizer você tem que ter isso aqui, não vai mais praticar o sexo. Não adianta. Se o corpo dela ainda está aqui, se a ideia dela ainda é aqui, ela precisa do sexo ainda. Quanto mais você se eleva, menos você precisa do ato sexual. Enfim, a gente ainda tem sexo, mas um aspecto mais nobre. Quanto mais vai subindo aqui, mais nobre, mais nobilitante vai ficando. Porque essas criaturas aqui vão se afinizando como superior. Mas o sexo foi criado por Deus, ele não tem nada de errado. Sexo é uma troca de energias. O ato sexual foi feito para que um ser, junto com outro ser, que se amem ou que se afinizem, troquem energias e fluidos para que esse aqui receba os fluidos desse e se complete. E esse receba os fluidos desse e se complete. Os fluidos físicos e mentais e espirituais. Esses fluidos trocados vão fazer com que a pessoa se preencha. A pessoa tem o êxtase e fica relaxada e fica feliz. Para isso que ele foi criado. Porque as nossas provas são pesadas. A gente é muito animalizado. A gente precisa de vez em quando de um relaxamento total. E é para isso que o sexo serve. Só que quanto mais a gente crescer em virtude, quanto mais no bem a gente ficar, quanto mais caridade se praticar, menos precisa disso. Tanto é que, quando a gente estudou a fase do pupa, que a pessoa passa dos 59 anos, 60 anos, o que acontece com o ato sexual? Com a frequência de atos sexuais? Reduz. Porque supõe-se e espera-se que a pessoa entrando em trabalho de mentalização, de pensar na sua vida, de entrar em contato com o superior, que acontece com quase todo mundo, aumente a virtude e diminua a frequência sexual. Não precisa mais tanto de sexo. Quanto mais se aumenta a virtude, menos se precisa de sexo. Enfim, mas se a pessoa estagnou, ela está aqui, ela não cresce na virtude, vamos ver que ela esteja aqui, não cresce na virtude, mas cresce na inteligência. As duas coisas são boas. Ela precisa crescer na inteligência também. Não adianta crescer só em virtude. É preciso conhecimento, é preciso desenvolver a inteligência. Digamos que ela tenha desenvolvido só a inteligência, que ela fique por aqui assim. O que acontece com ela? Muita necessidade sexual. As emoções ficam complicadas. A busca de prazer chega até a ser desenfreada. Aí um parceiro não adianta mais. Quer 2 ou 3 ou 4 ou 1 por noite. Quer muita gente. Precisa de muito prazer físico, material. Assim como quando a gente encontra prazer na comida, ou na droga, ou no álcool, qualquer desses prazeres muito materializados, muito animalizados, acontece isso aqui. Nós estamos tratando de sexo. Aí o que a pessoa busca aqui? A autoadoração. Quer que muita gente diga como tu é linda, como tu é maravilhosa, que perfeita. Ou para os homens, que bombado, que sarado. Aí fica horas lá na academia buscando a autoadoração. Daí a gente diz para eles assim, por que não vai trabalhar? Gente, se ele está nesse patamar aqui de evolução, não adianta exigir isso aqui. Ele ainda busca isso aqui. Esse livro serve para nos ensinar como é que a vida funciona. Se a gente está assim, mesmo estudando tudo isso, a gente busca inteligência. Não quer dizer que a gente esteja praticando isso aqui. Mesmo nós, espíritos aqui dentro da sala, estudando. O que nós estamos buscando é aquilo ali, que a gente está conseguindo. De verdade, isso aqui depende de esforço e é lá em casa, não é aqui dentro do centro. Desenvolver as virtudes é no dia a dia. Você vai se desvinculando de muitas coisas e se vinculando a outras. O ideal é deixar o animalismo de lado, é ir soltando essas partes animais. Bem, eles querem, esses seres que buscam muito ali a animalidade, querem ser amados a qualquer preço. Sabe o que isso significa? Sabe aqueles casos do canal 19? Marido mata a esposa, se ela não é minha, não vai ser de mais ninguém. A gente diz, meu Deus, que animalesco, mas existe. A pessoa quer ser amada de qualquer jeito, de qualquer forma. Aí se o outro diz, eu não te amo mais, acabou-se, não merece mais viver, então tira tua vida. Ainda existe. E esse gráfico é bem correto. E ainda existe muito. Isso aqui ele estava explicando do tempo lá das cavernas. Teve gente que não aprendeu ainda. Bem, a energia natural do sexo é uma potência magnética no ato sexual. Potência magnética, o que é magnético? É só lembrar de um ímã. Um ímã tem uma potência magnética de se grudar ao outro, forças positivas e negativas. Para isso que existe, para trocar forças
entre um ser e outro, nessas energias. Quem se ama, troca fluidos. Quem está praticando orgia, troca fluidos também, mas adquire compromissos. Quantos compromissos? Um compromisso para cada pessoa diferente. Já pensou nisso? Vai, que a pessoa gosta de 7 pessoas naquela semana. Na outra semana mais 7, já são 14 compromissos. Quantas existências para arrumar esses 14 compromissos? A menos que na próxima tenha 14 filhos, 14 existências, 7 existências. Estou fazendo uma continha básica. Um compromisso para cada um. Tá no livro? É lei. É lei. Porque o sexo foi feito para quê? Para seres que se amam. Não tem nada de errado com o sexo. Tem errado com a promiscuidade. Tem errado com a traição. Tem errado porque se você se consorciou com alguma pessoa, você tem compromisso com aquela pessoa. E vai que você está tirando dela a chance de ela trocar esses fluidos com você. Você está trocando com outra. Não tem mais para ela. Está trocando. E aí você mistura os fluidos. Aí, compromisso para você. Ela está resgatando. Ele está produzindo. Vamos dizer que seja assim, as mulheres também fazem. Mas a chance de trair é maior masculina do que feminina. Mas as mulheres, por quererem direitos iguais, ou porque quererem fazer a mesma coisa, pagar na mesma moeda, começaram no mesmo ritmo desenfreado como os homens. Só que a mulher, ela é um pouco mais elevada e aí ela sofre mais, porque a mulher sabe mais. No íntimo, na consciência, a mulher sabe que ela foi feita para a família, ela foi feita para ser mãe. Isso grita dentro das mulheres. Chega uma hora, compreende que nem que não tenha marido, nem que não tenha família, ela quer um filho. Porque é da índole feminina cuidar, proteger. Se ela não tem filhos, ela vai procurar pessoas para proteger, para cuidar. Então, as mulheres, quando erram assim na parte sexual, se sentem mais remorciadas do que os homens, sentem mais remorso. Então, quando no ato sexual a energia é trocada entre os dois, digamos que é um casal praticando o ato de sexo, a espiritualidade lacra o quarto, fica realmente entre 4 paredes. Se tem oração na casa, se tem evangelho no lar, se tem proteção naquela família, se tem o amor entre os dois e o respeito, o quarto é lacrado. Para quê? Para que não haja escape de energia, para que a energia não seja roubada. Porque a energia mais forte do universo, mais forte que a da bomba atômica, é a energia sexual. E o que acontece? Às vezes as pessoas não sabem disso, buscam somente o prazer, a satisfação e são saqueados. Em vez de ficarem bem com a troca de energia, se sentem cansados, bagaço. Porque a energia foi roubada. E ela é roubada quando? Na casa não tem oração, um não tem respeito com o outro, o assunto é banalizado, ou quando a promiscuidade existe, aí a proteção é perdida. Até nos romancezinhos que a gente lê, ou nos livrinhos do André Luiz, contam as histórias de que quando o casal vai praticar o ato sexual, a espiritualidade do bem se retira e faz proteção para fora. Não é fenômeno, não é espetáculo, não é para ficar assistindo. Isso ali é para trocar as energias. E quando não tem essa proteção, a espiritualidade da orgia vem, é um prato cheio. A maior parte dos obsessores, dos espíritos que fazem arruaça, dos que querem energia, não ficam com os drogados, com os alcoólatras, ficam com quem está praticando sexo, orgia ou desregramentos. Nesse sentido, porque a energia mais potente do universo está ali. Os saques dessa energia são tão grandes. E esses espíritos adoram os adolescentes. Então, eles ficam botando ideia na cabeça dos adolescentes. Vamos fazer, vamos fazer. E aí, nessa prática sexual, acompanhada pela espiritualidade inferior, os saques de energia são muito grandes com eles. Adolescentes e jovens. Depois, quando começa o regramento, ter um parceiro só, acaba isso porque a espiritualidade protege. Porque aí já tem fins de produzir um novo ser, trocar energias. Enquanto está na promiscuidade, é roubo de energia. E nós já tivemos a chance de ver, no mediúnico aqui nessa casa, o saque de energia sexual. Eu fiquei muito impressionada porque eu não sabia que dava para armazenar energia. De verdade, por ignorância mesmo, porque eu só conhecia a energia elétrica, só conhecia o armazenamento de energia elétrica.
Outras energias eu não conhecia. Mas essa espiritualidade tem verdadeiros depósitos de energia sexual, de encarnados e desencarnados. E para que eles usam essa energia? Tubos enormes de energia guardada para quê? Para a magia negra. Continua a mesma coisa lá do que nós estávamos estudando lá da pré-história. Então, meus amigos, vamos proteger essa nossa parte sexual que é tão importante, essa energia sexual que é tão importante. E ensinar para os outros. Porque muitas vezes a igreja tentou, vamos dizer, a igreja católica, a igreja evangélica, tentou nos educar nesse sentido e a gente não prestou atenção. A nossa igreja agora, o nosso conhecimento agora do Espiritismo nos revela que o sexo não é errado. O sexo foi criado por Deus e ele é certo, mas para ser praticado com cuidado. Essa energia é como alguém não saber mexer com cloro, pegar um balde de cloro e jogar na calçada, destrói o pé, destrói a mão. Quanta gente aparece lá na farmácia, me queimei tudo com cloro, mas criatura, que cloro forte que eu fui usar, não botou nem uma luva, não sabia. Usou desregradamente esse cloro, esse produto, essa energia. Mesma coisa do sexo, não vamos usar assim desregradamente. De verdade, quando é que a gente vai encontrar a alegria completa sexual? Quando a gente achar o nosso parceiro, quando a gente tiver respeito por ele, assim como temos conosco. O que ele explica aqui, ó? Ele explica a poligamia e a monogamia. Poligamia é quando a gente tem vários parceiros. Monogamia é quando a gente tem um só, regrado. A união é de raciocínio, é de sentimento. Os recursos ativos e passivos, que é do homem e da mulher, são transmutados e assim se criam grandes obras do coração e da inteligência. Essa energia bem conduzida faz coisas fantásticas e a gente conhece casais que se dão muito bem. Ele vai ficando mais sentimental, sabe até escolher cores, e ela vai ficando mais ativa, vai lá, decide, compra, faz, vende. Esses casais a gente conhece, eles vão ficando tão parecidos, claro, tantas vezes que eles vão trocando os ativos deles, tantas vezes vão trocando, vão ficando parecidos os dois. De repente, eles trocam até o pensamento, ó, mente, alma, coração ligados. Casais onde o homem fica mais sentimental, mais resignado, e a mulher mais decidida e realizadora. Isso vai acontecendo. Ah, mas tinha que ser alma gêmea para acontecer isso? Não! Basta se respeitar. Basta viver na mesma casa, ter respeito entre os dois e terem algo em comum. Há casais que já vêm prontos, que a gente diz, ah, mas eu queria ser como fulano e beltrano. Parece que nasceram um para o outro. Gente, em algum momento eles construíram essa relação. A gente não ganha as coisas prontas. Ninguém ganha nada pronto. Em outras existências eles já fizeram isso, aí nessa agora só estão desfrutando. São afins de ideias, as ideias parecidas e os ideais os mesmos. Desde a espiritualidade eles já pensavam assim. Não é que se conheceram aqui, daí a gente vai dizer, que sorte deu fulana, achou o amor da vida dela tão parecido com ela, tão querido. Ah, convenhamos, isso já foi feito antes. Já, desde lá já estava acertado que em tal época, em tal idade, depois de tal atividade, depois de tantas coisas feitas, os dois iam se reencontrar. Eles não se encontraram agora. Para ser afins assim, ter ideias parecidas, jeito parecido e ficar cada vez mais parecido, é porque já eram amigos de antes. Não adianta a gente querer forçar situações. Se nós estamos ainda na fase de resgate, de ter que ajudar alguém ou ser ajudado por alguém, e não encontramos ainda essa nossa alma gêmea, faça bem feito, porque daqui a pouco você acha, todo mundo tem uma. Faça amizade, faça amigos. Na próxima, no próximo casamento, na próxima existência, você já vem com o teu par, mais parecido contigo. Mas o que a gente pensa? A gente fica invejando os outros. Aí mais um erro, que está relacionado ao sexual. A inveja, o desejo, o desdém do seu, o desleixo com o teu relacionamento. Tudo isso vai fazer que você se afunde mais em dívidas. E aí, em vez de você ter um casamento melhor na próxima, vai trazer o teu ex-marido, teu marido dessa como filho. Ou na próxima traz de novo como marido e começa tudo de novo. Aprenda agora para ter uma relação melhor na próxima. Bem, a volúpia leva a numerosas reencarnações. Mas ele não chama aqui de punitivas. Numerosas reencarnações instrutivas e reparadoras. Porque em algum momento a gente vai ter que aprender, em algum momento a gente vai ter que ver o que é o certo e o errado, e não vai ser mãozinha na cabeça ou com um par perfeito que você vai aprender isso.
Normalmente é na vida mesmo. É na convivência difícil, é na reencarnação um pouco mais dolorosa que a gente vai aprendendo. Aqui ele fala débitos no livro da vida. Os débitos a gente já fez. Sabe esse cadernetinho que tinha nos mercadinhos antigos? Com o nome da pessoa em cima e quanto que ela devia? Tá ali. O débito ficava lá até a pessoa poder pagar. Recebi mais nesse mês, paga mais um pouco. Recebi menos, deixa para o próximo mês. A nossa cadernetinha lá dos débitos, o nosso livro de débitos está ativo, a conta é sempre ativa. A gente vai pagar quando tiver condições. Toda vez que a gente lesa alguém, abre nova conta. Mais uma conta, mais uma conta, mais uma conta. É só lesar alguém que outra continha está aberta. Resgatável a tempo certo. E aí vai trazer como filho, como cunhada, como vizinho, como marido, e assim vamos. Quando estivermos evoluídos, aqui, ó, isso aqui é evolução. Quando a gente chegar nesse estágio aqui de virtude tal, que a gente não precisa mais da animalização aqui, que a gente já tem inteligência e virtude, essa força, que é a sexual hoje, que a gente precisa dela, vai vir de outra fonte. Quando a gente tiver com a ligação tal, com o espiritual, com os resgates já feitos, com essa loucura toda que a gente vive já pronta, que a gente já está fazendo uma reencarnação por amor, já está conseguindo fazer a caridade por gostar de fazer caridade, pensa que tem necessidade do sexo? Não tem mais. Mas isso ainda está muito distante de nós. Mas daí da onde que vai vir essa energia que constrói, que revigora, que relaxa? Da onde que vai vir? Da ligação com o alto. Vai vir de outra fonte. Vem de Deus, vem do bem, vem da luz. Por enquanto, é o mesmo que a gente dizer assim, ó, a partir de hoje, não como mais. Vou tomar só água e vou viver de luz e fotossíntese. É tão irreal quanto dizer, não preciso mais das energias sexuais. Você pode não precisar das energias do sexo, mas você continua sentindo ciúme, continua querendo alguém para amar, continua no relacionamento. A gente ainda está muito envolvido. E todo mundo é assim. Não adianta dizer, eu não. Não adianta dizer, porque eu resolvi ser freira, eu resolvi ser padre, eu entrei em tal religião, ou agora não preciso mais. Precisa. Todo mundo precisa dessas energias de aprender a amar. Quando a gente aprender de verdade a amar, não precisa mais dessas que são mais ou menos um estágio. Ou vocês pensam que Madre Teresa de Calcutá tinha muita necessidade sexual? Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, sei lá, foram os nomes que eu lembrei agora. Essas criaturas, elas têm até um jeito estranho. A gente até pensa, por exemplo, que o Divaldo é meio afeminado. É porque o ativo, as energias ativas e passivas dele já estão mais ou menos em equilíbrio. Ele já viveu existências desenvolvendo o ativo, já viveu existências desenvolvendo o passivo, ele já é uma pessoa sentimental e realizadora. Ele já é as duas coisas. Daí nós, os ignorantes, olhando e falando, nossa, mas é estranho esse cara, né? Sim, eu já ouvi alguns comentários desse estilo. Eu não gosto de ouvir as palestras dele porque ele é meio afeminado. Claro, já desenvolveu tanto. Ou ouve a Madre Teresa falar. Ela falava curto e grosso o que ela queria. Tanto. Não, grossa ela não era, mas parecia que ela era sucinta e realizadora. Tem que fazer? Fazemos. Vai lá, faz. Já desenvolveu os dois lados. Vamos nós a caminho também. E se é muito difícil trocar de sexo, aprenda então o outro lado. Você está muito tempo sendo mulher e não quer ganhar um corpo de homem, aprenda a não cometer os erros que as mulheres cometem e aprenda como que os homens fazem. Vai aprender a dirigir, vai fazer uma faculdade, vai aprender coisas mais realizadoras, vai aprender a comprar e vender, vai aprender a educar filho, vai aprender a dizer sim, sim e não, não, essas coisas. E os homens? Não quer passar pela troca de sexo? Aprenda a ser mais sentimental, a ver as coisas com outros olhos, a ser mais protetor, a ser mais protecionista, a ser mais harmônico, a buscar mais a evolução. As duas coisas dá para aprender. Não precisa passar pela dor. Enfim. Traição, a gente já falou. Se você priva o teu companheiro do alimento psíquico, devido a experiências menos dignas, você interrompe a comunhão sexual que lhes alentava a euforia, surgem os processos de delinquência. Sabe?
Todos aqueles casos que a gente viu no livrinho lá do André Luiz, que a gente ficou tão impressionado, as pessoas ficavam loucas e era por causa do sexo, elas são reais. E mais, não adianta só desencarnar. Ah, quando eu desencarnar, me trato lá e volto e estou bem. Você se trata, mas quando você voltar aqui, quando você ganhar um corpinho novo, o teu desequilíbrio vai ser o mesmo do que quando você deixou. Então a gente tem que aprender a fazer a partir de agora. Aí diz assim, os processos de delinquência nessa e em outras vidas. Ciúme, despeito, loucuras psíquicas e torturas genésicas. Sabe, aqui eu me lembrei de coisas. Eu trabalho na farmácia. Eu vejo muita gente que não consegue curar os corrimentos. Diz, meu Deus, eu trato tudo, meu cai um outro, é vaginite, asite, tudo. Eu não consigo me livrar desse corrimento. Hora tem cheiro, hora não tem. De verdade, quando eu estava fazendo isso aqui, eu pensei, aí está. É o karma dessa pessoa. E se ela fica pensando no interior dela, ou quando ela desdobra, ou quando ela dorme, que ela já traiu muito, ou ela traiu o marido que ela está agora, o remorso pega. E aí a parte genésica fica afetada. Lembra do desenho ali dos karmas? Dos chakras? O chakra para, a energia para de circular ali na parte genésica é os órgãos sexuais. E o que acontece? As doenças sexuais. Daí a pessoa diz, mas eu já uso aquele sabonetinho íntimo, eu tomo banho de manhã e de noite e ainda tenho esse problema. Claro, a doença não é física, a doença é mental, a doença está no remorso. E várias outras doenças que as pessoas não conseguem curar ou tratar. A baixa produção de esperma nos homens, entre várias coisas. Quanta coisa as pessoas não conseguem fazer. A baixa produção de líquidos, não consigo lubrificar, não consigo ter um ato sexual. Tudo isso acontece, não é para punir a pessoa, é para a pessoa aprender a dar valor, a fazer o certo, a ter um parceiro só. Não é Deus punindo as pessoas, a consciência das pessoas fazendo com que elas entrem no caminho certo. E isso, ó, cheio de gente, cheio. E mais, quando ultrapassa esses limites físicos, que o problema é psíquico e passa de uma vida para outra, como é que nasce essa pessoa na outra existência? Eles chamaram de psiconeuroses, e eu achei muito bonito esse nome, que na verdade são os colapsos nervosos, as angústias, os desvios da libido, as fixações mentais, tudo relacionado ali, à parte sexual de existências anteriores ou a essa. E quando que vai melhorar? Tá, daí a pessoa está fadada então a viver e morrer assim? Não, pode melhorar como qualquer outro remorso, como qualquer outra coisa. Quando o conhecimento superior gravado na alma puder traçar caminhos novos, a energia criadora do sexo, opondo barreiras ao conflito existente. O que quer dizer esse palavreado difícil aqui? Perdoar-se. Quando a pessoa conseguir se perdoar, olha, eu não sabia que era assim. Hoje que eu tomei conhecimento, que eu fico vinculado a todos aqueles, hoje que eu soube que eu estou fazendo mal para mim, para minha parceira ou para o meu parceiro, hoje que eu soube disso. A partir de agora, vou tomar esse conhecimento, vou tomar uma atitude, não faço mais. O que eu posso fazer para resgatar agora? Mas se perdoe. Se perdoe, senão não vai para frente. É aquela história do remorso que fica ali fazendo a pessoa patinar e não nada. Toma uma atitude, não faço mais. A partir de hoje eu vou ser correto. Porque eu não quero ficar resgatando e abrir páginas de débito na minha existência. Então, perdoa-se. Muitas vezes o desvio foi tão grande que a pessoa cometeu em outras existências que ela pede para passar pela mesma coisa. Ela diz, não, mas eu não vou conseguir me perdoar. Eu não me perdoo pelo que eu fiz. Eu só vou conseguir me perdoar se eu passar pela mesma coisa. Muitas vezes a pessoa troca de sexo para poder passar pela mesma coisa que ela praticou, para conseguir se perdoar. Porque o perdão está onde? Está no dedão de Deus ali acusando? Está na consciência da pessoa. Ninguém precisa falar nada, ninguém precisa dizer a pessoa mesmo se condena. E aí ela pede, pelo amor de Deus, eu não posso mais viver assim. Eu quero fazer algo. E aí esse algo pode ser ajudar a quem ela prejudicou, ou se ela não consegue se perdoar, pede para passar pela mesma coisa. Bem, faz bastante sentido, não faz? É bem real isso aqui. Aí ela começa de novo, em outra existência.
respeitando a si mesma. Não, meu corpo agora não vai mais praticar e nem receber a promiscuidade. Meu corpo agora é meu. A pessoa nasce com essa consciência. Aí, entre os jovenzinhos que têm as primeiras experiências sexuais, aquele jovem ou aquela jovem diz, não vou me resguardar. Às vezes é até ridicularizado pelos outros. Nossa, parece que não gosta. Ele nasce na consciência com aquilo. Eu vou me purificar disso. Eu vou me resguardar. Eu não quero mais essa loucura. Isso me faz mal. Porque não sabia usar direitinho. Se soubesse usar direitinho, eu sabia. Isso faz bem pra mim. Mas na cabeça daquele que errou muito, faz mal. Então depura-se. Aí o que começa? Quando ele começa a respeitar a si, aos outros, ele começa a desenvolver o amor. Desenvolvendo o amor, ele fica mais equilibrado. Estando mais equilibrado, ele tem um parceiro só. Tendo um parceiro só, estando equilibrado, desenvolvendo o amor, ele desenvolveu a cura dele. Pronto. Se ele faz com intensidade tal que em uma existência dá para resolver, ótimo. Na próxima existência já vem tudo resolvido, não pensa mais nisso. Se não deu tempo, passa mais uma etapa, vai fazendo devagarinho. Se preciso for, às vezes a pessoa recebe uma doença que vai prejudicar a ação sexual, o ato sexual. Quantas pessoas a gente conhece que por ter a diabetes não consegue ter um ato sexual decente, por ter a pressão alta ou tratar a pressão alta, muita gente passa muito bem, mas tem gente que fica com problema sexual quando está tratando essas doenças. Pelo uso de drogas. Tem gente que usa e não acontece nada, mas tem gente que usa e fica sem ter mais a relação sexual condizente com a necessidade dele. Por quê? Porque ele sabia que de verdade ele precisava passar por isso, por uma existência, para depurar o seu corpo, para depurar a sua mente do que ele já havia praticado e para poder se perdoar. Acidentes e traumas também. A pessoa sofre um trauma e diz, eu não quero mais. E aí, ela leva uma existência para se equilibrar mentalmente, sem o ato sexual. Porque aquele ato sexual voltava o pensamento dela, fazia a ideia ficar fixa naquele ato que ela praticou e fez tanto mal. Aí não dá para padronizar e dizer, todo mundo deveria praticar sexo. Tem gente que não consegue, tem gente que mais errou no passado e precisa depurar-se agora. E precisa ficar se remorciando, ficar ali parado por causa disso? Não precisa. Basta decidir, não faço mais. O que eu preciso fazer daqui para frente? É assim que a gente resolve as coisas. Bem, harmonizando o psicológico e depois a sexualidade para as trocas magnéticas é que a pessoa se cura. Dá para fazer sem estar encarnado? Não. O pensamento lá no céu. Enfim, dá para fazer essa cura sem estar encarnado? Não, porque o sexo ele é muito material, ele é muito humano, ele é muito daqui. Você precisa reencarnar para arrumar isso. E se é 80% das causas das nossas falhas, arrumemos então daqui para frente. Agora que a gente já tem o conhecimento, já entende como é que funciona, vamos arrumar. Não adianta ficar reclamando, mas o meu marido me trai muito, ou, mas eu não consigo, eu não tenho vontade, não tenho libido, não tenho vontade de praticar o sexo, ou tenho muitas doenças, não consigo, ou não tenho prazer nenhum. É sinal que nós e o resto da humanidade inteira tem problemas anteriores a resolver. Está no nosso livrinho lá de débitos a resolução disso, mas adianta ficar querendo sofrer desse jeito? Não, para de ficar remorçando, para com isso. Lembra ali, ó, fica ali patinando, não resolve nada. Toma uma atitude daqui pra frente. Não faço mais e quero uma informação. O que eu preciso fazer agora para melhorar? Não prorroga isso por mais existência. Não pratica mais. Começa a fazer o certo daqui pra frente. Você vai ver como a vida melhora. E olha, ele ainda dá uma advertência. Se forjares os outros a ter problemas nessa área, se você força, se foi você o causador de inquietações devido ao instinto sexual, é justo que você receba esses que se desequilibraram como teus filhos, ou como teus associados, marido ou mulher, associados de destino, para que você o ajude a resolver os problemas que você ajudou a causar. Então eles aparecem na tua vida. E às vezes você não teve nem condições de escolher. Não é teu marido, não veio da tua barriga, você não adotou. Mas aparece lá na tua casa, um enteado. Por alguma razão do destino, ele surge lá.
e é um desafeto total. Porque se você forjou a ele uma inquietação, um problema, ele já não gosta muito de você. Interiormente, ele sabe que você é o causador. E aí ele aparece lá, para você ter a chance de ajudar. Aí o que você fala, apareceu na minha vida um karma, eu não sei porque tem que carregar esse peso nas costas. Ele apareceu lá para te ajudar, é uma chance que você tem de devolver a ele o equilíbrio que você fez perder em algum momento. Sobrinhos que aparecem, sabe? Os irmãos não têm mais condição de cuidar, ou a mãe abandonou, ou sei lá, aconteceu alguma coisa, aparece lá na tua casa, você vai ter que cuidar por algum tempo ou para sempre. Os filhotinhos adotados, que as pessoas dizem assim, eu não adoto, porque fulano adotou e o cara é terrível, eu não adoto nunca, tem vários exemplos que a pessoa só vai sofrer. Claro, não conseguiu nem vir da tua barriga, tu acha que vai ser fácil o convívio, mas é a tua chance de evolução. Só que a gente enxerga diferente, a gente sempre se acha anjo, só falta as asas, aí a gente não quer nada que perturbe o nosso equilíbrio. De verdade, aquela criatura lá é para você ter a oportunidade bendita de devolver para ele o que você pegou. Aí dizem assim, ainda é capaz de deixar herança para ele, incomodou a vida inteira, ainda vai deixar herança para ele traste. Eu já ouvi muita gente falar assim, principalmente os mais antigos, não adote. De verdade, eu hoje, pensando assim, eu penso, meu Deus, que absurdo. Adote. Se caiu ali para você, se apareceu uma cestinha lá na tua casa, ou a oportunidade, ou dentro do teu coração deu aquela vontade de adotar, é a tua oportunidade. Porque se não fosse para ti, a vontade não vinha. Se não fosse para ti, a cestinha não ia ser colocada no teu portão, ia para a casa do vizinho. Se não fosse para ti, o sobrinho não vinha para ti, ia para tua irmã. Quando vem para ti e você não fez nada para isso, é porque era para ser teu. É a tua oportunidade para fazer o refazimento dessa parentela. Bem, para concluir essa etapa, que é bem importante, o sexo é da mente e passa para o corpo espiritual e depois para o corpo físico. Quando a gente souber disso, a gente não vai mais escarnecer do sexo, porque a gente sabe que todos os desvarios do sexo vão desarmonizar a nós mesmos. Porque tudo que a gente faz, principalmente essa parte sexual que a gente faz, que a gente pensa, estou enganando ele ou ela, ou desejando alguém, ou desdenhando alguém, ou tudo que a gente faz, onde é que vai ficar gravado? É no teu livrinho de débitos. Está no teu livro. O que você faz não está no livro do outro, está no teu. E estando ali na tua continha, quem que vai resgatar? Quem que vai ter que fazer depois? É você. Olha, eu não tive uma experiência muito feliz, assim, só para dar um exemplo, no meu casamento. Muitas tristezas eu passei também, e o pior, eu fiz pior de tudo, acusava o outro. Por causa dele, era ele, bem que me falaram dele. A gente bota a culpa assim toda no outro. Meu Deus, quando eu li isso aqui, quando eu entendi isso aqui, eu me achei tão ignorante. Tão ignorante, meu Deus do céu. Como é que um espírito que lê tanto, que entende tanto, sabe falar tanto, cai numa besteira dessa? Me senti muito mais ignorante do que eu já era. Por quê? Não era ele o culpado. Ele estava me dando a chance de eu devolver para ele o que eu já havia tirado em algum momento. Ele, participando da minha vida, estava me dando a oportunidade de me perdoar. Porque se eu tinha que devolver para ele alguma coisa, é porque eu já tinha tirado em algum momento. Porque eu não conseguia me perdoar. Mas a gente não vê assim, né? É mais fácil a gente acusar o outro. E que as outras pessoas olhem para nós e digam, coitadinha, tão boazinha, tão querida, por que esse traste foi aparecendo na sua vida? A gente gosta assim meio de ser vítima, né? De verdade, não. Depois de ler tudo isso aqui, depois de ler esse livro abençoado, não dá mais para dizer coitadinho desse ou daquele. Cada um tem o seu caderninho de débitos e quando você tem crédito para pagar, você vai pagar. A continha vem na tua casa, vem na porta. Você pode negar a conta? Pode. E ela vai vir de novo? Vai, com juros. É só isso. De verdade, quando a gente assumir isso, fiz, não nego, pago quando puder, você já está dando um passo bem grande na tua evolução. Só que o que acontece com a maioria de nós espíritas? Meu Deus, eu devo ter feito tanta coisa e agora eu estou muito arrependido. Ou a gente cai no remorso, ou a gente se escapa, não quer pagar coisa nenhuma. De verdade, a gente sabe, caderninho de dívidas todo mundo tem, mas a gente pode fazer um depósito de créditos e resgatando essas folhinhas.
cobra todas as folhas junto. Às vezes a gente até teria dinheiro para pagar tudo junto. Ele cobra um pouquinho, te dá um pouquinho de alegria. Cobra outro pouquinho, te dá mais um pouquinho de alegria. Assim a gente vai indo entre alegrias e resgates, entre alegrias e provações, a gente vai vivendo. E que assim seja, porque se viesse tudo uma vez só, talvez a gente desacorçoasse da vida. Talvez a gente achasse que a vida não era tão boa assim. E de verdade ela é boa demais para nós. Bem entendidinho esse capítulo.